Olá, mais uma vez estamos tendo essa oportunidade de pararmos no nosso dia a dia e refletirmos sobre os ensinamentos que à luz da doutrina espírita que tanto nos ajudam, nos fazem crescer, nos acalentam, nos dão forças para seguir com os nossos tratamentos, sejam eles da terra, tratamento medicinal, psiquiátrico, psicológico, como também o tratamento espiritual. Como sempre, começamos com uma prece, que é o momento em que nos sintonizamos com essa equipe maior, que é a verdadeira equipe que trabalha, que nos ajuda, que nos ampara. Então, elevemos o pensamento agora ao nosso Pai de amor. Pai, que as Tuas bênçãos nesse momento possam estar entre nós, que possamos, nesses instantes, receber toda a Tua luz e que os nossos corações se encham de coragem, de perseverança e de fé sob o amparo do Mestre Jesus. Iniciamos o nosso tratamento. Que assim seja. E o convite dessa noite é sobre o emprego das palavras. Como estamos utilizando as palavras e como também estamos recebendo-as. Para isso, eu vou buscar Sócrates, filósofo antigo, que conversava muito, utilizava muito do diálogo com seus discípulos, em busca de que cada um conhecesse a si mesmo, né? E certa vez Sócrates estava no jardim, pensando, refletindo, quando um de seus discípulos veio correndo e disse: Sócrates, Sócrates, eu tenho algo para te contar. Sócrates lhe perguntou: você já passou pelas 3 peneiras ou pelos 3 crivos? O discípulo disse: como assim? Você já passou pela primeira peneira? É verdade? Pela peneira da verdade. É verdade que você vai me contar? O discípulo disse: acredito que sim, ao menos me contaram. Aí Sócrates disse: então você não sabe se é verdade. Segunda peneira, o que você vai me contar? Tem algum benefício? É algo de bom? Ele disse: não, não é algo de bom. Então passe ainda pela terceira peneira. O que você vai me contar tem alguma utilidade? Aí ele abaixou a cabeça e disse que não. Então Sócrates lhe disse: então te cala, meu amigo, não precisa me contar. Esse episódio que nos ilustra, né, esse ensinamento, o que ele quer dizer? Que nós tenhamos bom senso com as palavras. As palavras são o quê? São uma representação de nós. Conforme você fala, as palavras que você escolhe, elas te representam. Elas te representam tanto na forma como você é, da sua personalidade, como representam também vibracionalmente. Porque aquilo que eu escolho, que eu falo, o jeito, a forma que eu falo, a forma que eu ouço, a forma que eu presto atenção no outro, isso me representa. Isso cria em torno de mim, principalmente por causa da mente, do meu pensamento, porque quando eu falo, eu estou o quê? Pensando, né? Então, essa minha ação, esse meu vibracional do pensamento, da minha fala, cria um campo magnético em torno de mim. Então, o jeito que eu estou recebendo, passando as palavras, ele é muito importante para a gente tentar, quando a gente quer tentar melhorar, seja na nossa dor que a gente está sentindo, dor emocional, seja no nosso sofrimento
físico mesmo, porque sempre o otimismo, o bom ânimo, eles nos ajudam a superar as dores materiais, assim como a medicina terrena, né? Seja no meu tratamento espiritual, justamente por isso, porque quanto mais eu vibro positivamente, mais eu consigo perceber essa grande equipe espiritual que está ao meu lado, esses entes amados, queridos, que estão ao seu lado, querendo lhe ajudar, querendo lhe amparar. Então, o cuidar com as palavras é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Porque antes as palavras, vamos agora colocá-las no sentido da informação, as informações elas nos chegavam de tempos em tempos, em passos mais lentos. Hoje, numa velocidade altíssima, eu recebo várias informações. O que eu estou fazendo com essas informações? O que eu estou fazendo com essas palavras que eu recebo? Eu tenho que passar por essas peneiras, eu tenho que passar por esse crivo. O que eu estou recebendo é verdadeiro? Tem benefício? Tem utilidade eu passar adiante? Né? Ou eu tomar essa informação para mim? Isso é positivo? Isso vai me fazer bem? Isso vai fazer bem a outrem? O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, as minhas palavras, elas estão sendo verdadeiras, elas estão tendo benefício, elas estão ajudando de alguma forma a mim ou a outro? Como que eu estou utilizando as minhas palavras? Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter. A gente fala tanto hoje das fake news, mas é verdade, fake, né? Falsas notícias, a gente tem que cuidar para não sermos mais um transmissor de falsas notícias. Tudo aquilo que a gente recebe, as palavras que a gente recebe, assim como as palavras que a gente emite, a gente tem que ter um cuidado muito grande, passar pelo bom senso. Então, é um convite para esse bom senso, né? E também a questão que é bem importante é de que para que as palavras servem? Elas servem para comunicação, para nós nos comunicarmos. A gente tem a palavra cantada, a palavra falada, a palavra escrita. Aqui agora todas elas nos representam, mas falando especialmente sobre a palavra verbal, né? A comunicação, ela é uma troca. O que acontece? Nós às vezes estamos tão envolvidos conosco mesmo, tão egoístas, que quando o outro está falando, eu nem estou ouvindo direito, eu já estou pensando na resposta que eu vou lhe dar. Ou então, eu não deixo, eu interrompo, a pessoa está colocando as suas ideias, eu quero que a minha seja prevaleça, eu já falo mais alto, eu já falo mais imediato, eu quero que se estabeleça isso mais rapidamente, o meu ponto de vista. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para que exista uma troca. Vamos parar, vamos ouvir o que o outro, vamos cuidar com a interpretação que a gente está dando, né? A gente hoje está... Outra questão também é que a gente acha que tem que falar sempre, que eu tenho que ter uma opinião para tudo, que eu tenho que falar de tudo. E não é bem assim, né? Nós não somos os donos da verdade, nós ainda somos um pontinho no imenso universo de aprendizados, de conhecimentos. A gente precisa ainda crescer muito, então nós não vamos dar conta de ter que ter uma opinião para tudo, né? Não digo aqui em hipótese alguma de omissão ou de alienação, ao contrário, eu tenho que me colocar, eu tenho que buscar os direitos, mas tudo quando eu utilizar a palavra com cuidado, com respeito, com amorosidade. Então, às vezes, quando a gente fala aqui, em nenhum momento nós falamos que precisa de palavras rebuscadas, né? Claro, elas têm que ser claras, elas têm que ser, se for num tom popular, tem que ser num tom popular, mas cuidado com a nossa língua mãe, né? A gente tem que ter um certo cuidado, buscar sim, mas mais importante é o que eu trago com elas, assim, né? Então, é o respeito, o tom de voz que eu estou usando, né? As palavras, a escolha das palavras, para que elas não tenham uma conotação pejorativa, para que elas não sejam maledicentes, que não sejam racistas, não desprezem o outro ou menosprezem
o outro, né? Então, as palavras, sim, elas são muito importantes. Então, o convite é esse, que a gente reflita sobre o que a gente está falando, como a gente está falando, para que a gente está falando, né? A gente tem que cuidar muito disso. E eu vou ilustrar com uma história que tem no livro Estante da Vida, esse livrinho aqui, Estante da Vida, que é do Chico Xavier, psicografado pelo irmão X. Ele nos conta uma história que é A Meada, o nome dessa história. Dona Dulce estava com a Cecília no ônibus, né? E estava falando com ela que não conseguia deixar o Dionísio. Ela gostava tanto do Dionísio da mesma forma que gostava do seu marido. Nisso, a dona Lequinha entrou no ônibus e sentou atrás, e elas não viram. E elas continuaram a conversar. Então, dona Dulce dizia: eu amo demais o Dionísio, mas eu não quero deixar, né? E também não posso fazer nada. O meu marido, eu tenho que cuidar. E a outra dizia: não, você tem que deixar o Dionísio, você tem que entender que o mais importante é o seu casamento. Ela disse: eu não consigo. Dona Lequinha ouviu a conversa, conhecia as duas, ouviu esse trecho da conversa. Saiu do ônibus, quando chegou em casa, contou ao seu marido o que ouviu, que o marido trabalhava com o marido da dona Dulce, e disse: olha bem, você não sabe o que aconteceu. Eu mesma ouvi da dona Dulce que ela tem outro, que ela tem um amante. Ele disse: como assim? Ela disse: sim, o nome dele é Dionísio, e bem que eu notei que um rapaz, na hora lá no ônibus, um rapaz deu tchau para ela e disse que telefonava para ela depois. Mas o marido ficou inconformado e disse assim: não, eu vou falar com o Júlio é meu amigo, eu vou contar. No outro dia, o marido da dona Lequinha contou para o Júlio, infelizmente, que a sua mulher estava traindo com o tal do Dionísio. Ele ficou transtornado. E aí resolveu ir para casa, pediu licença lá na oficina que eles trabalhavam e foi para casa. Chegando em casa, foi almoçar com a esposa, muito quieto, e ela feliz porque ele tinha ido almoçar com ela. Olha bem, mas você tá tão quieto, posso te ajudar? E ele não, ficou cabisbaixo. E quando ela recebe um telefonema e sai correndo para ele não ouvir. E ela fala: não, ele não vai estar em casa hoje à tarde. Venha de tarde, ele não vai estar em casa. Ele ficou inconformado, voltou para o trabalho. Aí resolveu voltar para dar o bote na esposa. Quando ele chegou bem quietinho em casa, mais ou menos naquele horário que ela tinha falado, que era umas 3 da tarde, ele abre a porta da casa e vê um rapaz pela porta do quarto, em pé, na fresta da porta, no seu quarto. Ele fica transtornado e infelizmente sai correndo transtornado e acaba por tirar a sua própria vida. Bom, a dona Dulce ficou inconformada, não sabia por que isso, tanto que lá no próprio velório tudo se esclareceu. Dionísio era o gato da dona Dulce. Ela tinha um gatinho que chamava Dionísio. O marido, por causa da alergia, não estava mais querendo que ela ficasse, mas ela amava demais o gato. O rapaz que deu tchau lá no ônibus, que disse que ligava para ela depois, era o veterinário, que estava tentando mesmo assim ver uma solução, se alguém adotava, estava vendo alguma solução para a história do gato. E aquele rapaz que ele viu no quarto, quando ela atendeu o telefone, escondida do marido, era uma surpresa que ela estava fazendo para o marido, que sofria de dor nas costas, e ela estava comprando um colchão novo para ele como surpresa. E ele estava ali justamente entregando e colocando na cama o colchão novo para o marido. Parece uma brincadeira essa história, mas não é. O irmão X, ele nos traz como que às vezes a gente acha que uma palavra ela é inconsequente
E vocês viram, uma palavra criou uma maledicência, uma informação falsa, toda uma conjuntura familiar foi destruída por causa de um diz que diz, por causa de uma interpretação errada. Então isso só serve, meus amigos, para exemplificar essa importância que nós temos que ter com as nossas palavras. Sejamos mais gentis, sejamos mais educados, ouçamos mais, pensemos naquilo que a gente vai falar, né? Silenciemos, a importância do silêncio. Chico Xavier sempre diz, tá com algum problema, tá discutindo com outro, toma um pouquinho de água, porque na hora que tu tá tomando água, tu tá quieto, aí tu consegue prestar mais atenção, né? Coloquemos sempre as palavras benéficas, que sejam verdadeiras, que tenham alguma utilidade, né? E assim, meus amigos, nós vamos encerrar este momento. Foi essa breve conversa desses 15 minutos. Fiquemos todos envolvidos com Jesus e logo mais nós enviaremos a prece final. Que assim seja, meus amigos.